Rita Serrano, seja bem-vinda aqui, boa noite. Tudo bem? Seja bem-vinda ao Noite Brasil, aqui do canal Farol Brasil. Tá Tá sem mutada, som. Rita. Tá sem som, isso. Só tirar o áudio. Tirar não, colocar, né? Isso. Agora... Bom, boa noite, Thalita, boa noite, Leandro. Thalita, eu estou conhecendo agora, Leandro já conheço, né? Quero já agradecer o convite para estar com vocês aqui no canal. Obrigado, Rita. A honra é nossa. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar conosco. Há muito tempo que eu queria conversar contigo, na verdade, agora estou tendo essa oportunidade, porque eu já lembrei aqui que você, se não me engano, você passou 10 meses como presidenta da Caixa Econômica Federal, mas antes de você assumir a presidência da Caixa, e o seu nome era muito lembrado para que isso acontecesse, se a gente vencesse a guerra contra o bolsonarismo, contra o Bolsonaro, enfim, seria uma retomada da Caixa Econômica Federal, como o grande banco público, né, capaz de tocar as políticas públicas e reacender aquela chama do governo Lula e tal. E foi muito bem, você foi muito comemorada a sua ida. Você é funcionário da Caixa há muitos anos, é uma sindicalista que tinha uma força enorme na luta sindical na Caixa Econômica, que foi meio que um símbolo. E aí teve uma importância simbólica, além, claro, de funcional, a sua presença na Caixa. Mas depois de 10 meses, você foi tirada da Caixa para que a Caixa fosse tomada por essa escória da política brasileira, que é o Centrão. Então, eu queria começar a nossa conversa puxando o que você disse logo depois de sair. Eu lembro que você escreveu um artigo e você falou da questão, se não me falha, da baixa representatividade das mulheres, do todo, né, no poder, mas especificamente dos ataques misóginos e a questão da sua presença na Caixa Econômica. Esse quadro mudou? E outra coisa, você guarda alguma mágoa desse processo, da sua retirada da Caixa Econômica Federal? Olha, vamos por partes, né, Leandro? São todas questões bem profundas, né? Primeiro, virei presidente da Caixa em decorrência, né, de toda a luta, né, que nós fizemos antes, né, em defesa da instituição, né? Eu fui conselheira de administração, além de ser empregada de carreira, eu fui conselheira de administração eleita pelos empregados para 4 mandatos, né? Então, eu peguei, na verdade, todo aquele período tenebroso, né? Do golpe, do governo Bolsonaro e da gestão lá do Pedro Guimarães na Caixa, né? Que foi um período onde o banco foi desmantelado e sofreu uma série de problemas, inclusive esse do principal dirigente da instituição ser acusado de assédio sexual. Isso tudo mexeu com a estrutura do banco, a sua credibilidade. Mas, em conjunto com o movimento sindical, em conjunto com as entidades associativas, com movimentos, né, com pessoas que têm compromisso, com a imprensa que tem compromisso com aquilo que é público, com a sociedade que acredita, né, na importância daquilo que é público, né, parte da sociedade, nós conseguimos mobilizar e manter o banco, mesmo com todas aquelas condições difíceis, né? Nós conseguimos, o banco ainda se manteve íntegro, mesmo com todo o processo de desmantelamento, de criação de subsidiária para privatizar. Então, eu assumir a presidência, primeiro foi uma honra, né, quando o presidente Lula me convidou, e, obviamente, né, ele me convidou porque tem a ver com essa trajetória. Eu acho que ali foi valorizar os empregados, né, que resistiram, valorizar o banco e, obviamente, também valorizar o fato de você ter uma mulher na direção do banco, né? Eu não fui a primeira, mas com certeza é um marco, né? Eu, Tarciana, assumimos ali os 2 principais bancos, né, públicos e também do sistema financeiro, é um marco, né? Algo importante. Ocorre que aí o que todos nós já sabemos, né, e cada dia isso fica mais evidente, que o governo tem minoria no Congresso e, óbvio, né, um governo de coalizão ele acaba tendo que negociar. Agora, lógico que, óbvio, né, que eu não esperava que
nós fizemos 10 meses de gestão com o compromisso de reconstruir o banco. O presidente me pediu para a Caixa retomar seu protagonismo, principalmente junto aos municípios, né, no desenvolvimento dos municípios. Então, nós estávamos fazendo 2 movimentos. Um de atender as políticas públicas, de voltar a atender com qualidade as políticas públicas do governo e ampliar a ação do banco junto aos municípios e estados, e, ao mesmo tempo, reconstruindo o banco internamente, todas as suas políticas, a humanização das relações de trabalho que estavam profundamente abaladas, etc. Mas eu diria que eu consegui, durante 5 meses, trabalhar com afinco, porque depois de 5 meses, eu fiquei 10, né? Eu comecei a sofrer um processo enorme de ataque, né? O meu nome ficou na imprensa durante 5 meses, dizendo que eu estava sendo demitida, né? Eu falei que foi um assédio moral, né? Eu nunca imagine, durante 5 meses você ser demitido, né? Então, o tempo todo eu tinha que dizer que não estava sendo demitida, porque, de fato, né, durante 5 meses eu não fui, eu fui depois desse processo todo. Então, aí, assim, de forma muito resumida, acho que tem 2 coisas, né? Primeiro, você tem uma resistência daqueles, como é que tinha uma música, né? Nós fingimos que, aqui do Adoniran Barbosa, né? Nós fingimos que fomos e voltemos, não é isso? Então, é mais ou menos assim. As pessoas que conduziram o banco nas gestões, principalmente do Temer, né? E parte delas aí do Bolsonaro, desde o dia que eu pus o pé lá, com certeza começaram um movimento grande para que eu não ficasse, né? Porque os interesses são diversos, né? Então, esse movimento de resistência ele estava colocado e ele foi se intensificando ao longo desses meses, a pressão, lógico, contra o governo, né? A chantagem que está colocada até esse momento, infelizmente, a chantagem com relação à votação das proposições do governo e colocar a Caixa no pacote aí de negociação. Agora, isso a gente podia dizer assim, isso faz parte da política, né? Não foi só a Caixa, pressão constante. Ocorre que, se a gente olhar para trás, se a gente começar a olhar nesse período aí no governo, está no 3º ano, nós vamos observar que todas as pastas, seja do Ministério, ou mesmo da estatal ali, onde tem mulher, a pressão é grande, ela é maior do que onde tem os homens. Não à toa... isso, né? É isso. Desculpa te interromper, eu queria que você fizesse essa parada. Você acha que os processos que resultaram na demissão da Ana Moser no Ministério do Esporte e da Nízia no Ministério da Saúde são processos semelhantes ao seu? Quer dizer, na verdade, é um modus operandi em relação a posições ocupadas por mulheres em ministérios no Brasil? Eu acredito que sim, até porque a impressão não, né? O que me parece é que, assim, onde tem mulher, para essa política, para quem faz essa política nefasta, né, patriarcal, arcaica, é mais fácil derrubar. Então, acho que há um apelo, sim, que quando você tem mulher nos cargos de direção, a visão que se tem dessa política tradicional machista é que lá é mais fácil, porque você tem um apelo, que nem pegar meu caso mesmo, meses de pressão e há uma tentativa de te desestabilizar emocionalmente o tempo todo, meses de pressão, e se falava coisas... Ontem, essa semana mesmo, eu dei uma palestra lá na Bahia, contando um pouco sobre essa história, falando do protagonismo das mulheres e das barreiras, né, que nós enfrentamos, para dizer o seguinte, vamos pegar... eu, por exemplo, quando a pressão estava com relação à minha saída, diziam que eu não recebia os políticos, que eu era uma boa técnica. Olha, é uma excelente técnica, empregada de carreira, mas não recebe os políticos. Aí vamos pegar a ministra Nízia. Olha, a Nízia é muito boa, uma boa técnica, não sabe fazer política. Técnica, mas não recebe os ministros. Não, e não faz política, não sabe fazer política. Pegar a Ana Moser, uma baita treta, enorme, maravilhosa, mas não sabe fazer política, precisa pôr alguém da política. E por aí vai, né? Podemos pegar... Vamos pegar a Dilma. O que era a Dilma, o presidente? A Dilma, quando não era recebia os ministra... políticos.
era até boa, né? Mas Dilma não sabe fazer política, Dilma não sabe negociar, Dilma não sabe fazer. Então, assim, eu estou colocando isso para dizer o seguinte. Aí eu sempre pergunto o seguinte: mas de que política se está falando mesmo? Qual é a política? Que política é essa? Né? Você pega, vamos pegar a minha história. Eu fui vice-prefeita de uma cidade, eu fui presidente de um sindicato, eu fui conselheira eleita pelos empregados, então eu tive militância partidária, militância sindical, militância em defesa. Quer dizer, eu não sei fazer política, é isso mesmo, né? Mas de que política nós estamos falando? Qual é a política que as mulheres não querem fazer, né? Será que é a do clientelismo, a do toma lá da cá, a velha política, né? A política que não tem a visão da necessidade da sociedade, da população, essa política machista, do processo de dominação, da agressividade, né? Então, veja que os argumentos usados quando você tem uma mulher num espaço de poder ou de liderança, ele é parecido, né? Ele é muito parecido. Então, eu sofri isso e lógico, além da pressão política que o governo vem sofrendo por conta de pressão por cargo, por espaço, quando se trata de uma mulher num espaço, vem a questão da misoginia, ela casa com todos esses demais interesses, né? Ela é agudizada, eu diria. A disputa é agudizada pelo fato de você ter mulher. Rita, o que você encontrou? Como você encontrou a Caixa Econômica Federal depois das gestões do Temer e Bolsonaro? Só para a gente ter uma noção do grau de destruição, o que foi privatizado, o que foi desmantelado, o que foi roubado. Assim, seria preciso muito mais, obviamente, que 10 meses para você consertar o que você achou, o que tinha e o que você ainda conseguiu deixar consertado. Olha, do ponto de vista, dois cenários, né? Do ponto de vista da gestão das políticas públicas, o banco tinha encolhido muito, né? Sempre é bom, uma coisa está muito casada à outra. Quem é o controlador do banco? É o governo, né? Obviamente, quando você tem um governo como o governo Bolsonaro, que acabou com as políticas públicas no Brasil, e aí, quando nós estamos falando disso, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do Minha Casa Minha Vida, que acabou, né? Ele criou outro. No lugar, mas que não produziu, né? Imagina, parou as obras do Minha Casa Minha Vida que vinham de gestões anteriores, o programa que ele criou, o tal do Casa Verde e Amarela, muito pouco de casa entregou, então acabou com as políticas que envolviam o próprio Bolsa Família, aí veio a pandemia, foi aquele caos que nós vivemos, as políticas públicas na área da saúde completamente desmanteladas, e a Caixa é um agente dessas políticas públicas. Então, quando nesse período todo, inclusive, que do governo Temer do Bolsonaro, primeiro movimento, né? A diminuição do protagonismo do banco junto aos estados e municípios. Quer dizer, a Caixa já, do ponto de vista até de investimento, esse investimento estava muito menor do que em anos anteriores, né? Segundo, políticas clientelistas, não sei se esse é o nome, mas eleitoreiras, né? Vamos lembrar lá daquele programa do empréstimo do consignado, né? Do que foi feito, né? Que era um absurdo, né? Do consignado, não, do empréstimo do auxílio emergencial, quer dizer, as pessoas tinham um auxílio, né? Um auxílio e parte daquilo ficou comprometido com uma dívida, né? As pessoas, imagina, você ter empréstimo onde você usa benefício social para pagar. Então, aquilo foi um problema seríssimo, né? Foi a primeira coisa que eu parei. E você teve também o microcrédito, né? Teve 90% de inadimplência. 90% foi também um crédito que foi dado para as famílias mais carentes, sem nenhum acompanhamento. Elas nem sabiam que era crédito, inclusive, isso acabava depositado ali, elas nem sabiam que aquilo era um crédito e que elas tinham que pagar. Então, o consignado do auxílio, esses programas eleitoreiros, eles causaram vários problemas para as pessoas que se endividaram e para o banco, que teve que lidar com uma inadimplência. E parte dessa inadimplência, inclusive, foi o banco que pagou, outra parte foi o fundo de garantia. Então, esse
foi uma herança bastante complicada de administrar. E internamente foi feito um movimento lá, desde a gestão do Temer, lembrando que o Temer retomou, né, aquele processo de privatização das estatais, tanto é que privatizou a Eletrobras, e usou uma estratégia, qual era? De criar subsidiária para privatizar as estatais através das subsidiárias. Porque uma decisão do STF diz que para privatizar a empresa mãe, né, Petrobras, Caixa, você tinha que passar pelo Congresso, mas a subsidiária não. Acabou que isso facilitou demais. Então, Petrobras, todas essas estatais criaram muitas subsidiárias, BB, todas, com o objetivo de privatizar, e na Caixa, a Caixa tinha 2 ou 3 subsidiárias antes do governo Temer, e após o governo Temer, a Caixa saltou para 12 subsidiárias, que o objetivo, né, era justamente esse, quer dizer, usar essas subsidiárias para privatizar. Tanto é que a Caixa Seguridade, uma das subsidiárias da Caixa, o Pedro Guimarães, né, na época dele, foi abriu capital, e tinha subsidiária de subsidiária, e também todas elas tiveram capital aberto. Se o Lula não tivesse ganhado, esse processo ia ter se intensificado, e, com certeza, boa parte dos produtos do banco que dão retorno financeiro tinham sido privatizados. E, além desse processo, internamente, só para você ter ideia, o banco, imagine um banco, quando a gente fala de um banco e fala em tecnologia, você fala, o banco é o setor mais avançado tecnologicamente. Quando eu virei presidente, a Caixa tinha computadores que tinham mais de 10 anos de uso, sem investimento em software, sem investimento em tecnologia, quer dizer, o banco sucateado, isso é só um exemplo, né? Completamente com a sua tecnologia terceirizada e sucateada. Mas essa realidade eu já acompanhava quando eu era conselheira. Então, o que nós fizemos? Por exemplo, em tecnologia, nós definimos um planejamento estratégico para fazer investimentos aí até 2000, isso lá em 2023, né? De fazer um investimento de 5 bilhões, troca de equipamentos, software, uma série de investimentos na área de tecnologia, que sem isso o banco não sobrevive. E, internamente também, nós começamos a adotar uma série de políticas de combate ao assédio moral e sexual, que no governo Bolsonaro isso explodiu, né, na Caixa e também em outros locais, né, a gestão pelo medo, na realidade, né, isso... O Brasil viveu uma gestão pelo medo, e nas empresas vinculadas ao governo, isso foi terrível. Então, fizemos uma série de políticas, recriamos comissões de diversidade, e uma coisa que eu gosto muito de falar é que na minha gestão nós tivemos maioria de mulheres na alta administração, para poder sair do mero discurso, né, de respeito à diversidade. Tem um dado que eu acompanhei de perto, né, na época do bolsonarismo e tal, e eu conversei, acho que com você também, com outras pessoas da Caixa Econômica Federal, que foi de como o golpe de 2016, a gestão Temer e a gestão Bolsonaro, eles acabaram modificando o perfil de entrada na Caixa, dos concursados da Caixa Econômica Federal, e como isso também foi deletério para o movimento sindical na Caixa Econômica. Quais são as consequências reais? Qual a dimensão dessa consequência do golpe de 16, do Temer e do Bolsonaro, para essa mudança de perfil, né, de funcionário mais reacionário e menos afeto a se sindicalizar? É que eu acho que são várias coisas, né, Leandro? A questão da... primeira coisa, né, o grande impacto, na verdade, na sindicalização veio na reforma trabalhista que foi feita com o Temer, né? A reforma trabalhista, ela desregulamenta as relações de trabalho, e com isso, inclusive, ela tem uma regra que é absurda, que é o fato de que, por exemplo, o sindicato é que escolhe, ou melhor, a empresa é que escolhe qual sindicato vai representar os trabalhadores. Eu acho isso absurdo. Lógico que os bancários são uma categoria muito organizada, tem uma convenção nacional coletiva, né? Então, não foi feito isso, porque já é uma categoria constituída.
Mas lá na Caixa, por exemplo, eu vi absurdo, né? Os motoristas do banco, as copeiras do banco, né? A cada processo licitatório que você tinha para escolher a empresa que oferecia o menor serviço é porque ela escolhia um sindicato onde a base salarial era menor. Quer dizer, isso é um absurdo, isso está na lei. Então, a reforma trabalhista, ela vem com um processo de dificultar a ação sindical e, com isso, e outra, né, a uberização, né? Não é isso? A pejotização, quer dizer, você contratar as pessoas como um PJ, mesmo elas, na verdade, né, o que hoje está em discussão no STF, que é um absurdo, quer dizer, o cara tem horário para trabalhar, ele presta o mesmo serviço, mas ele deixa de ser CLT e vai ser PJ, não porque ele queira, né? A uberização, quer dizer, você teve toda uma desqualificação das relações de trabalho por parte da reforma trabalhista, né? Desvalorização do trabalhador, por conseguinte, os sindicatos hoje têm muito mais dificuldade em representar, inclusive de achar as pessoas, né? Porque com essa desregulamentação isso virou uma confusão, e você... Então, começa aí, eu acho que aí você tem a reforma trabalhista, tem um papel importante. Agora, você tem outras questões, né? Quando você prega o ódio, quando você tem uma sociedade polarizada, quando você defende valores que não são valores que reconhecem a relação humana entre as pessoas, né? Quando essa coisa do poder econômico, você tem também um processo de individualização, né? Que é isso que se prega, né? Não é isso? Nas relações, na gestão do medo e do ódio. É cada um por si, Deus por todos, né? Então, essa questão da individualização, além das leis, né? A lei trabalhista que incentiva isso acabou tirando o poder das entidades sindicais. Então, isso, óbvio, que a gente enfrentou na Caixa, mas enfrenta na sociedade como um todo, né? Não só no banco. Mas eu acho que o banco ainda tem uma vantagem, o fato de ser concurso público, de ter, com todas as dificuldades, ter uma cultura de empresa pública que atende a população nos momentos mais difíceis. Então, eu acho que isso ainda contribui para a gente ter ainda um segmento, ainda ser um segmento que ainda preserva alguns valores, né? Mas o canibalismo, eu diria, está na sociedade como um todo, né? Eu queria saber, assim, de outubro de 2023, quando você saiu até agora, quer dizer, essa posição da tomada do Banco pelo Centrão, quais foram as consequências práticas dessa ocupação da Caixa Econômica por um preposto do Arthur Lira? Né? Porque eu vi que recentemente a Caixa de Seguridade continua abrindo para mais sócios privados. Eu acho que essa questão da subsidiária continua ganhando tamanho, né? Isso tem uma expansão, digamos assim, do balcão da Caixa Econômica Federal para a privatização. Quais são as consequências? Assim, o que mudou e o que não mudou com a presença do Centrão na Caixa Econômica e que consequências isso tem para a gente no Brasil? Eu acho que tem que abrir um pouco mais, porque é o seguinte, eu acho que o problema dessa influência do Centrão ou do processo de coalizão não é só para a Caixa, né? Nós estamos enfrentando... primeiro, né? O governo Lula ganhou a eleição, mas o poder, né? O poder, na realidade, o governo não tem poder para tudo. E, pelo contrário, né? Hoje você tem não só no Congresso o governo é maioria, então não consegue fazer suas pautas, como você tem forças extremamente poderosas, né? Quando você tem uma riqueza tão acumulada na mão de poucas pessoas, que nem você tem os bilionários do mundo que hoje têm mais poder, mais dinheiro do que alguns estados nacionais. Então, quando a gente pensa no poder, ele não está na mão necessariamente de quem está governando. Quem está governando tem poder, mas o poder, aquele que determina as regras e tem uma visão, um poder de pressão violento sobre os governos, está colocado em outras mãos. Colocado isso, dizer que nós continuamos em disputa na sociedade com relação à importância do que é público, não é?
Se a gente pegar o estado de São Paulo, está tudo sendo privatizado aqui. Escola está sendo privatizada, escolas públicas, serviços públicos, cemitérios sendo privatizados, quer dizer, tudo está sendo privatizado e a sociedade não consegue reagir. E quando a gente pensa nas estatais, esse movimento está colocado. Quando se discute o lucro da Petrobras, quando você tem a pressão dos acionistas da Petrobras, né? Você está falando o seguinte: você tem um segmento privado, né? Porque ali é uma empresa SA que pressiona, porque o objetivo do acionista é cada dia ter mais lucro e não o bem-estar social. Então, essa disputa ela está colocada em todos os espaços, e aí, nesse caso, independente de ser uma gestão fosse minha ou de quem está lá, esse processo de disputa ele está ali colocado. Eu acho que a questão você tem uma visão, o centrão que a gente fala governou a Caixa. Esse grupo que está lá é o mesmo grupo que estava na época do Temer, né? É o mesmo grupo. O presidente que está lá hoje era assessor, era chefe de gabinete do presidente que estava lá na época do Temer. É o mesmo grupo que tem a mesma visão e, obviamente, está ali fazendo gestão de política pública, porque a política pública é do governo federal, mas, obviamente, se o Centrão lá no Congresso decidir que vai privatizar isso, privatizar aquilo, vão fazer. Então, você teve uma nova venda de ações da Caixa Seguridade, né? Não nada grandioso, mas teve mais um pouquinho, porque depois você torna a empresa SA, é só colocar ações à venda, né? Você teve a Caixa Loterias, que era uma empresa que foi criada lá atrás com o objetivo de transferir as loterias para ela, uma subsidiária, para depois privatizar. Quando eu virei presidente, a primeira coisa que eu fiz foi tentar fechar o CNPJ, porque ela nunca cumpriu função nenhuma, porque nunca se conseguiu fazer isso, porque tinha uma série de entraves e legais, inclusive, e a gente resistia, o movimento resistia, não se conseguiu fazer isso, e ela acabava não cumprindo função nenhuma, mas tinha custo para o banco. Então, quando eu entrei, a primeira medida foi, não, nós vamos fechar o CNPJ, até porque nós não pretendemos privatizar a loteria nenhuma, nós queremos que a loteria continue federal, pública, sob controle do banco, e o banco dava conta disso. Quando eu saí, retomou, e hoje já transferiu as loterias para essa Caixa Loteria, a Caixa está tentando entrar no mercado de bet, quer dizer, já é uma política completamente diferente. Também, quando eu estava, nós colocamos dos 13 principais dirigentes, 7 mulheres, todos esses dirigentes, a grande maioria, empregado de carreira com conhecimento da área que estava alocado, e logo que eu saí, você tirou, hoje tem 2 mulheres, né? O banco está anunciando que colocou no estatuto ter 30% de mulheres na direção, o banco tem 45% de mulheres, mas, na verdade, a gente já tinha dado um salto nisso e isso ficou para trás, isso acabou. E tem uma série de outras coisas, né? Então, os interesses ficam muito mais difusos do que só atender aos interesses do governo, né? Que é o controlador. Tá bom, Quando a gente fala governo, é importante dizer, o governo é o controlador do banco, obviamente a Caixa tem que atender os interesses do governo, e no caso, o compromisso nosso era com o governo Lula, o governo desenvolvimentista, as políticas públicas, né? Tá bom, são 20 horas, está chegando aqui, terminando a nossa entrevista aqui com Rita Serrano, ex-presidente da Caixa Econômica Federal. Então vamos ver os comentários e perguntas que chegaram, por favor. Bom, olha só, camaradas do BB diz, Rita, essa misoginia é mais forte quando se trata de lideranças políticas de esquerda. Quando se trata da Simone Tebet, a coisa é diferente. Cida Carvalho aqui também comenta o seguinte, peraí, que acho que apagou aqui, gente. Peraí, que eu já vou colocar aqui que ela tá fazendo um elogio à Cida. Diz ela, precisa sua fala, Rita. Abraços daqui de Santo André. Cida Carvalho. E também aqui quem comenta é
o Camaradas do BB, que diz: verdade, Rita, a contra-reforma trabalhista do Temer sabotou a estrutura sindical e, por via de consequência, enfraqueceu a capacidade de organização e mobilização política dos trabalhadores. Esses foram os comentários. Só uma coisa também, a Fabiana Matheus, que entrou aqui, que eu vi. é diretora da FENAI, ela comentou de que o home office acabou sendo um fator para evitar, quer dizer, a organização coletiva dos funcionários da Caixa dessa luta. Isso qual que é a dimensão disso, Rita? Assim, existe mesmo essa variável do home office provocada certamente pela pandemia ter provocado isso? Sim. Na verdade, assim, qual era o modelo eu fui presidente do sindicato, qual é o modelo que nós atuávamos, né? Você sabia, por exemplo, aqui na minha região, que eu moro no ABC, né? Fui presidente do sindicato aqui. Você é uma região basicamente de agência bancária, então você ia nas agências bancárias e encontrava os bancários, conversava, fazia reunião, quer dizer, você entendia a demanda ali, encontrando essas pessoas, ou mesmo na matriz do banco, né? Ocorre que o home office distanciou isso. Então, você hoje não consegue, e principalmente banco privado, que tem um turnover muito grande, uma rotatividade muito maior que banco público, você não acha as pessoas, porque parte dessas pessoas está em home office. Então, já não tem mais o local ali de trabalho. Isso, sem dúvida, dificulta a ação do sindicato. Por outro lado, é óbvio, né? O movimento sindical vai ter que se reinventar, né? Você tem que ter outras formas de dialogar, de ter comunicação com as suas pessoas, de aproximar essas pessoas e também... E lógico que não é um desafio fácil, porque, como eu disse, né, a sociedade cada dia mais... Essa visão individualista, né, que o capitalismo adora, né, vai distanciando de tudo que é coletivo e como o sindicato, que é uma entidade que defende o coletivo, né, não as individualidades, mas o coletivo. Mas o sindicato precisa se reinventar, mas, de fato, o home office também um dificultador da ação dos sindicatos que se organizavam, na realidade, na base. Né? Esse é um problema. Bom, Rita Serrano, muito obrigado pela sua presença. Não sei quem é. Thalita, ainda tem alguma mensagem que você queira ler, não? Não, eu queria... desculpa. Não, mas pode... Rita, fica à vontade. O que você quer fazer? Pode falar. Não, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa frisar, né? Primeiro, que eu já disse aqui, quer dizer, você continua tendo uma disputa do modelo de Estado, né, de concepção público e privado, que a sociedade precisa discutir isso, né? Precisa se aprofundar, porque ano que vem tem eleição de novo, quer dizer, se tem eleição o tempo todo, nós precisamos pensar sobre isso, que Estado que nós queremos, né? Que seja todo privatizado, que você tem que pedir licença para sentar no banco da praça, né? Que Estado nós queremos, né? Como é que você vai ter um Estado que cuide das pessoas se você não tiver serviço público de qualidade, né? E, por outro lado, também, o governo precisa aproveitar e ampliar o controle social, porque esse processo, né, Leandro, de disputa, não só as pessoas têm que aprender a eleger, porque se você vota num governo que tem uma concepção e num Congresso que tem outra completamente diferente, você tem muito mais dificuldade em desenvolver o país, né, das coisas andarem, porque esse processo que a gente vive arcaico de fazer política através da chantagem, sem pensar no país e nas pessoas, ele vai destruindo as possibilidades de avançar no desenvolvimento e na melhoria, mas, além disso, precisa ampliar, porque se as pessoas, a sociedade, exerce o seu papel de fiscalização e de controle social, com certeza você não teria esse grau de chantagem funcionando, né? Então, a sociedade tem que ter responsabilidade nesse sentido, e é importante o governo ampliar os seus mecanismos de controle social, por exemplo, tendo espaço para eleger mais trabalhadores em conselhos de administração de estatais, retomando políticas de aproximar as pessoas para discutir política pública, conselhos, quer dizer, você precisa ter espaços para a sociedade poder participar, além do que o Lula já retomou, né, que o Bolsonaro tinha acabado, mas você tem que ampliar isso cada dia mais, e a sociedade precisa se responsabilizar pelo que acontece, né? Nós precisamos... Então, eu acho que isso que é importante.
Rita, muito obrigado, viu? Prazer enorme ter você aqui conosco. Espero que você possa voltar sempre para a gente conversar, tá bom? Beijo para você, boa noite. Obrigado, Leandro. Obrigado, Thalita. Obrigada Rita. Canal. Até a próxima. Tchau, Rita. E a todos, tchau, né? Todos que estiveram com a gente aqui. Obrigada. Tchau. Tá bom, obrigado.